Que hora, guys? Que hora, Ana? Good morning. Bom dia. Bonjour. Buenos dias. Buongiorno. Zdravo. Ni hao. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Privyet. Eu sei que você deve estar pensando que eu sou maluco, né? Por que eu estaria falando usando tantas palavras de idiomas diferentes? Mas fica comigo aí até o final que você vai entender. Para você que não me conhece, eu sou o Marcos, eu moro aqui na Nova Zelândia e há algum tempo eu comecei a criar conteúdos sobre imigração e como é o dia a dia de um imigrante. E o objetivo desses vídeos é ajudar você que quer imigrar e a tentar diminuir um pouco do sufoco que é a vida do imigrante quando ele chega em outro país, tá bom? Então vamos lá, por que eu falei isso? Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa real. Eu estava no aeroporto na China e quando eu cheguei no guichê ali da imigração, eu estava com um problema quando eu saí da Espanha, o cara não estava entendendo muito bem a questão do meu passaporte não precisar de visto. E quando eu cheguei lá, que eu falei Ni hao pro cara do guichê, o oficial ali do guichê, a atitude dele foi incrível. Ele abriu um sorriso e na mesma hora ele falou comigo em inglês, que eu não imaginei que isso ia acontecer, e me ajudou tremendamente. Por causa dele, eu consegui salvar $800 e isso salvou a minha vida. Então, por que isso é importante para você no seu dia a dia? Já vou adiantar que todas essas pronúncias que eu falei, nem todas elas são uma pronúncia perfeita, mas é algo que eu uso quase todos os dias. Quando você vai morar num país como aqui é a Nova Zelândia, que tem pessoas do mundo inteiro, você vai lhe deparar no dia a dia com situações, com pessoas que estão aprendendo inglês como você está, aprendendo como é o dia a dia, e às vezes uma palavra que você usa no idioma dela pode te ajudar imensamente a criar um vínculo com ela e ajudar você, e como você vai se inserir naquela sociedade vai fazer completamente diferença. Eu vou trazer aqui alguns exemplos por que eu citei todas essas palavras que não fazem parte do inglês. Eu já vivi muitas experiências aqui no meu dia a dia, muitas, mesmo sem quase ter inglês nenhum, que eu chegava num lugar e quando eu sabia de onde aquela pessoa era, de alguma forma eu tentava usar uma palavra no termo dela, uma palavra que fizesse parte do vocabulário dela, e aquilo causava para ela uma certa sensação de afinidade e respeito. Eu tive um exemplo muito grande. Um dia eu encontrei um homem, eu trabalho na construção, como você vai ver aí nos vídeos passados, e esse homem é croata ou sérvio, eu não me lembro bem, e eu perguntei para ele como é que falava um olá ou alguma coisa no idioma dele, ele falou zdravo, e eu nunca mais esqueci essa palavra. E eu brincava com ele durante um tempo, em 2019 isso, e como a construção aqui, você termina, você vai para outros lugares, eu vim encontrar esse homem depois, agora, em 2024, quase 5 anos depois. E aquele homem, quando me viu no supermercado de longe, ele gritou zdravo para mim, todo mundo ficou olhando, mas criou-se aquele vínculo de amizade, aquele vínculo de respeito, porque eu sabia aquela palavra. Vou dar um outro exemplo que eu convivi aqui, e eu estava num café, o meu ex-chefe, ele é indiano, mas ele é de Punjab, que é um idioma diferente da majoritariamente na Índia, um idioma pequeno na Índia, e o meu chefe a gente parou num café na autoestrada e ele perguntou para mim assim, você quer tomar um café? Aí eu falei assim, Handi. Handi quer dizer sim, no idioma de Punjab. E quando eu falei isso, automaticamente, as 3 meninas que estavam dentro da cafeteria pararam e vieram, na mesma hora olharam, começaram a rir e perguntaram para mim se eu falava mais coisas. Eu falei algumas outras palavras que eu sabia e ali criou-se um vínculo, também se criou uma harmonia naquele lugar, e isso verdadeiramente eu tenho certeza que se eu passar lá de novo e elas estiverem lá, elas vão me reconhecer na mesma hora. Eu poderia ficar aqui, eu vou dar só mais um último exemplo, porque para não ficar muito longo os exemplos que eu já vivi. A última vez que eu vim para cá, porque você vai ver em outros vídeos, já morei aqui outras vezes, mas a última vez que eu precisei vir para cá, eu precisava de uma referência de trabalho, e essa referência veio através de um cara que é da Rússia, e ele é um cara bem sério, ele já foi do exército russo por alguns anos, e ele é um cara muito fechado e tal, mas eu sempre procurei tentar entrar ali com ele, puxar um assunto, tentar fazer uma afinidade com ele, e ele chegou para mim e falou assim,
Marcos, eu lembrei de você e vou te indicar para uma empresa aqui. Mas quando ele falou isso, não começou aí, começou há 6 anos atrás, porque eu começava todo dia a tentar saber uma palavra nova do idioma dele, uma palavra do idioma dele, e eu criei um respeito. Eu via ele, falava privet, tentava falar alguma outra palavra, se eu não me engano a pronúncia certa seria, como seria, espacivo, se eu não me engano se a pronúncia está certa, que seria obrigado. Eu sempre uso o termo mesmo que não esteja correto, porque ele sabe do que eu estou querendo falar e ele sabe que eu estou demonstrando respeito para ele. Então, quando você está numa situação que você está num país desse, como é o caso da Nova Zelândia, que você chega e fala, olha, vou tentar conhecer aquelas pessoas dali da onde eu estou, tentar aprender um pouco da cultura dela, tentar falar um pouco com ela no idioma dela, uma palavra ou outra, aquilo vai criar um vínculo. E eu vou dizer para você, não importa o quão bom seja o currículo de alguém. Se o seu currículo for parecido com o de alguém, um pouquinho menor, mas se você é aquela pessoa que respeita uma outra cultura, você é uma pessoa que procura a tratar a pessoa no idioma dela, ela vai falar assim, poxa, essa pessoa se importa comigo. E isso vai fazer um grande diferencial para você. Eu falei que eu não ia falar mais exemplos, mas eu vou dar exemplos que para mim foram muito bons. Quando eu cheguei aqui no meu primeiro mês, eu só sabia falar thank you e good morning. É o que eu falava. Eu cheguei aqui seco, sem nada de inglês. E Deus é muito bom. Todo lugar que eu ia, acontecia uma coisa bem legal. Eu lembro que eu estava num dia para fazer o exame médico, para aplicar o visto de trabalho, e eu comecei a tentar ali, você tem que preencher um formulário gigantesco, usando o Google Tradutor, e não conseguia resolver a questão, e eu fui até o balcão, e eu vi que a menina que falou comigo, o sotaque dela estava muito arrastado, e como eu tinha trabalhado com turismo no passado, eu me lidei muito com pessoas do Chile, da Argentina, muitas pessoas, e eu falei assim, olha, esse sotaque dela tá um sotaque de quem fala espanhol. E eu perguntei para ela se ela falava espanhol. Na mesma hora ela abriu um sorriso, começou a falar comigo ali em espanhol. Eu entendo muito, falo pouco, falo até mais ou menos, mas eu entendo tudo. Então, aí ela começou a falar comigo, aquilo salvou meu dia. Fui em uma outra situação que eu precisava também de documento para imigração. Não foi da imigração, foi para o banco, para abrir a conta bancária. Cheguei lá, uma outra pessoa que falava espanhol. Então, toda vez que eu já chegava num lugar que eu lembrava que tinha alguém que falava, eu falava um bom dia no idioma da pessoa. Eu sempre faço isso. Eu tenho um café que eu costumo ir aqui, que eu gosto muito, que é na beira da praia, que é uma família de coreanos que são os donos do café. E quando eu cheguei lá, eu já fui 2, 3 vezes seguida, na 4ª vez eu cheguei para ela e perguntei se ela era coreana, e ela disse que sim, e eu falei, annyeonghaseyo, que a pronúncia não é perfeita, mas na mesma hora ela abriu um sorriso para mim, e ali criou um laço de afinidade. Quando eu voltei lá de novo, ela me chamou pelo nome. Ela já me chamou de Marcos. Ela atende 500 clientes ali por dia e ela já me chamou pelo nome. Então isso vai também fazer uma grande diferença na sua chegada, como você vai lidar no seu dia a dia. Você vai começar a criar vínculo, pessoas, e criar vínculos significa criar network. Você vai criando network e a sua vida vai ficando um pouco mais fácil quando você chega. Então, o resumo desse vídeo é: tente aprender, como eu já falei em vídeo passado, tente aprender sobre quem vai ser as pessoas que vão estar naquele país, qual é a cultura daquele país, quais as pessoas daquela sociedade que vão estar lá. E tente aprender um pouco sobre isso, uma palavra ou outra, para você já criar essa conexão com as pessoas. E isso vai ser muito gratificante para você. Você vai ver que no final vai valer a pena essa dica que eu estou te dando. Então, se esse vídeo você acha que foi legal para você, chamou a atenção, você acha que faz sentido, você já teve alguma experiência parecida, coloca aqui embaixo um comentário para dividir as suas experiências, que essas experiências são boas para mim, para outras pessoas que também fazem parte do canal e que querem saber o que acontece. Deixa seu comentário abaixo, subscreve no canal, porque isso ajuda o YouTube a mostrar para outras pessoas conteúdos como esse, se você acreditou que esse é um conteúdo bom. Então, eu agradeço a você por fazer parte aqui do canal, agradeço você por estar assistindo o vídeo, e espero você no próximo vídeo, que vão ter mais conteúdo sobre viagem. E você que fala outro idioma, se eu falei errado aqui, me perdoe a minha pronúncia, mas eu acredito que o objetivo final é trazer esse vínculo de conexão com pessoas de outros lugares. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.